Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, Denise e eu, do Fronteiras Culturais, com o diretor Chico Faganello, do filme Amizade, vamos dizer assim, Chico. Eu vou aprender a falar em Guarani. O Chico trabalhou na região Foz do Iguaçu, Cidade del Este e Porto Iguaçu, com a diversidade cultural daquela região, e o filme vai ser apresentado agora, vai ser exibido no Ciclo de Cinema de Fronteira. Tudo bom, Chico? Tudo. Bom Você dia, boa tarde, boa noite também. você está em Florianópolis, né, Chico? Você vive em Florianópolis, é catarinense. Florianópolis, isso, sou catarinense, do interior. Conta um pouco da tua trajetória, Chico, porque eu vi que tem alguma relação com a fronteira quase que permanente ali. Você, em 2000, fez um filme chamado Fronteiras, né? Fiz Agora, fronteira, depois, um curto. depois fez esse Amistade, e agora está trabalhando com Macunaíma, na fronteira do Brasil com a Venezuela e Guiana. Então, existe uma relação tua com a fronteira, mas, claro, tu tens outras produções também. Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória, faz favor. Bom, eu estudei comunicação social, ainda se chamava com habilitação em jornalismo, e naquele momento eu percebi com a prática do jornalismo que eu não estava feliz, porque a gente enquadrava uma certa realidade muito condicionada a interesses. A notícia já era um produto manipulável e vendável, e eu me sentia um pouco infeliz. E parti para o cinema e comecei a me dedicar a filmes de todo tipo. Já fiz comédia sobre fanatismo religioso, que agora vai voltar a primeira temporada de novo. Já fiz dramas e a relação documentários muito sobre meio ambiente, e a relação com fronteira talvez seja da infância, talvez de ter nascido num lugar meio isolado, meio interior, meio campo, meio não, entendeu? Naquela velha dicotomia da teoria literária dos anos 30, que é o centro-periferia, enfim, quando esse pensamento começou a fazer, digamos, se tornar mais presente. E eu sempre me interessei por certas questões que não são muito claras, são ambíguas, não são nunca definíveis no primeiro momento, não são tão assim objetivas e cartesianas. E a fronteira é um lugar onde isso acontece. Primeiro, a ideia, o conceito de fronteira, ele é meio inventado para algumas populações. Não é que ele não exista há algum tempo e provavelmente há milênios para outras populações, mas para muitas populações do nosso mundo é um conceito que não existe, a ideia de fronteira para alguns povos originários. Então, é um lugar interessante, não só físico, mas é um lugar que explica muito a nossa humanidade, a nossa relação com o real. Por isso que me interessam as fronteiras, os povos de fronteira, as relações de fronteira, enfim, o conceito de limites, o que é bom, o que é ruim. Todas essas coisas na fronteira, elas são talvez mais latentes do que em outros lugares. É por isso. Mas tu também tens uma relação com a literatura, não é? Tens uma formação literária, o teu olhar não é Isso, eu tão... fiz doutorado em literatura. Eu brinco Talvez no... esse olhar te interesse mais, né? Essa visão mais subjetiva, mais cultural. Não sei se é uma visão mais subjetiva ou cultural, mas é uma visão que também é um assunto que nós sempre discutimos no cinema, e que na modernidade tardia ficou mais evidente, que é as fronteiras entre documentário e ficção. Se a gente vê hoje em dia como está fragmentado o mundo do cinema, do audiovisual, com tudo que se vê hoje, é improvável que a gente, e agora com inteligência artificial, que a gente saiba imediatamente qual é a fronteira de uma coisa ou de outra, o que é ficção, o que é realidade. E os livros, eles me ajudam porque eu posso construir um tempo diferente do que o real, a indústria impõe. Enfim, eu brinco com alguns amigos que eu leio mais livros do que vejo filmes ou séries.
Sei. enfim, porque eu gosto muito e me faz bem e me sinto confortável no mundo dos livros. E estudei, enfim. Maravilha. Denise, por favor. Bueno, es un placer poder hablar contigo, Chico. La verdad que siempre nos interesa saber este tipo de producciones y totalmente el cine es una de ellas, de las más importantes porque aglutina todas las artes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta producción que hiciste, que bueno, en español es Amistad, em, es bien importante porque lo estás relacionando con el término de frontera. Es muy alusivo, ¿no? A los cercanos, a las personas, a los que viven cerca y que de alguna manera son vecinos. La definición como tal de amistad en frontera, ¿tú crees que realmente sea posible? ¿Y tú crees que se plasma en tu trabajo cinematográfico? Potencialmente, sim, é o que eu mais desejo, amizade. Ou em Dio-Pará, Guarani, o idioma ali do Paraguai é Teco-Rayu. E potencialmente todos queremos amizade, mas é uma certa alegoria ao nome da ponte que une o Paraguai ao Brasil, que tem toda uma origem no momento histórico da ditadura militar. E a relação Brasil com o Paraguai também tem momentos históricos muito brutais, digamos assim, se nós formos analisar historicamente. Então, nunca existiu uma amizade plena e tampouco eu acredito que hoje exista. E ali existe um capitalismo ultraliberal que permeia essa fronteira e uma zona problemática onde questões sociais se misturam com economia, então, e super tecnologias, e culturas que não são só latinas, locais, regionais, mas são culturas transcontinentais. Taiwan, China, Estados Unidos, Israel, o Oriente. Então, assim, é um lugar muito interessante que me parece que indica um certo potencial de futuro social do planeta, se ele continuar a existir. Bem lembrado. Se o planeta continuar a existir, é provável que em algum momento aquelas áreas ou outras áreas se tornarão mais parecidas com aquilo, não sei. Entende? Então, Entendi. Potencialmente eu acredito em amizade, mas na realidade eu vi que não existe em lugar nenhum dali, sobretudo por parte dos brasileiros do Sul. Existe e não existe, né? Existe e não existe. Tem pessoas, por exemplo, o filme fala que quase sempre quem faz o contrabando, quem faz toda essa grande massa de contrabando, não os pequenos, são pessoas de fora, certo? Principalmente pessoas que levam para São Paulo, para o Rio, né? Tanto armas como produtos, mercadorias, né? Drogas. Tu também concorda com isso? Tu viste mais amizade no lugar, na região, e mais essa contradição de exploração capitalista, vamos dizer assim, com pessoas que vêm de fora? Como é que tu viste? Eu acho que sim, tem mais amizade localmente, não tenha dúvida, tem mais interesse, tem uma música original, tem relações afetivas profundas, tem uma dinâmica específica e muito interessante, não só vinculada ao turismo e ao comércio, mas à cultura e tudo mais ali. Mas a falta de amizade ou a inimizade começa com grandes empresas internacionais que produzem venenos, agrotóxicos que são proibidos e que insistem em vendê-los. Ou provavelmente grandes criminosos que vendem certos produtos inadequados de plástico vagabundo, reciclado, e que insistem em vender. Então, também aí tem uma fronteira, o que é crime e o que não é crime. O
que é ético e o que não é ético. O nome de desenvolvimento está fundamentado em empregos mal pagos, entendeu? Então, a amizade ali na fronteira, em todas as fronteiras, ela é relativa. Existe uma amizade entre vizinhos, que também pode ser inimigos cruéis, mas, em geral, eles são tolerantes porque entendem, na sua humildade, na sua pobreza, que precisam se respeitar minimamente, dentro dessa ética, que é inconcebível em certos outros lugares do planeta. Você não pode se comportar como se comporta em certas fronteiras na Escandinávia ou no... Não existe, por uma questão cultural e autoritarismo de governos e etc. Mas, sim, vem de fora, vem de um sistema de governo, daquilo que é em toda a América Latina e hoje, acredito eu, em todo o planeta. Uhum. Todas as fronteiras, México, por aí vai. Vou colocar, então, uma pergunta de uma amiga tua que trabalhou na equipe, inclusive, de produção, sobre essa questão. O que originou, né? Essa tua... Não, o que originou, não. Qual é a tua visão, né, de fronteira? Vamos ver. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Chico. Primeiro, é um prazer enorme rever, né, o filme Amizade, que eu tive o prazer aí de compartilhar também, contribuindo tanto com a pesquisa de personagens e quanto assistência de direção aí do Chico. Mas, Chico, eu queria te perguntar e que você contasse, né, para quem está assistindo também, quais são os desafios, assim, de se filmar na fronteira, né, nesse território que tem especificidades, que tem suas dinâmicas próprias e que tem, né, uma riqueza também de personagens muito importante e que você traz, né, nesse filme. Então, queria que você contasse pra gente, assim, quais são os principais desafios de filmar neste lugar, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Boa pergunta. Só esqueci de dizer, a Fran Rabelato, que também é cineasta, né, professora da UNILA. Obrigado, Fran. O desafio de se filmar na fronteira é o mesmo de qualquer projeto de documentário. Você precisa saber ouvir. Eu uso como produtor e diretor uma frase de um antigo ditado italiano que diz: pactos claros, amizade longa. Eu não vou para um lugar com uma ideia pré-determinada sobre aquilo. Não vou criminalizar as pessoas da fronteira, os indivíduos, os comportamentos, as atitudes. Eu não gosto de fazer documentários sobre coisas que eu já sei. Eu não preciso fazer documentários sobre coisas que eu e todo mundo já sabe. Sei. Não gosto porque não faz muito sentido. Então, eu preciso saber ouvir e respeitar as pessoas. Então, eu não vou lá dizendo que eles são mal educados pela questão da poluição, ou porque eles vivem na informalidade e isso é ruim para o planeta. Não posso, não tenho autoridade para fazer isso, não é a minha casa. Eu não compreendo essa realidade, então eu preciso compreender como é que é. E aí eu preciso ouvi-los e respeitá-los, dizendo que eu estou fazendo de forma muito clara. Eu não posso... E eu nem gosto dessa estratégia de câmera escondida, vamos roubar essa informação. Sim. Eu estou deixando de acreditar nesse tipo de operação de jornalismo, de denúncia, assim, porque o efeito é relativo. E era só um filme, mesmo que eu tivesse descoberto e descobri vários esquemas muito infames e várias situações muito complexas, eu nem usei isso no filme, porque ia ser só um filme, eu ia criar problemas para mim, para a equipe, para a Fran, e não ia resolver nada. Ia ser só mais uma pessoa tentando impor o meu ponto de vista sobre uma realidade absolutamente complexa. E aí o primeiro desafio é esse, pactos claros, amizade longa. O segundo desafio é muito cuidado. Você sabe que é uma zona delicada, então você sabe os seus limites, as suas fronteiras como produtor. Eu sabia as minhas fronteiras. Então eu aprendi muito cedo isso. As pessoas me disseram como é que as coisas funcionam. O trabalho de pesquisa a gente sabe isso. Você não precisa assim aprofundar muito quando as pessoas te dizem sim, não, talvez ou não sei. Você consegue depreender um contexto
Então, tem que respeitar. E segundo, ter uma equipe que conhece o ambiente, um fotógrafo que fale espanhol, que seja rápido, dependendo do seu orçamento, e equipamento que te permita muita agilidade e filmar sem grandes confusões de equipamento, de luz e de tudo isso. E se identificar claramente. Nós tínhamos uma camiseta escrito nos 3 idiomas, português, espanhol, Tecorrayu. E as pessoas nos viam todos os dias lá. E nós tomávamos café, conversávamos com elas e pronto. Éramos parte do negócio. E aonde não era possível, inseguro, incerto, ou não entendíamos filmar, a gente não ia. Porque senão não ia acabar nunca. Entendeu? Não ia acabar nunca. E a gente vê toda semana matérias sobre as fronteiras. Não só. Inclusive as da Bolívia, da Venezuela, por aí vai. Entende? Então, os desafios é respeitar a realidade, respeitar as pessoas. Ser muito claro. E aceitar que não entende. Porque você não vai fazer um documentário sobre as coisas que já todo mundo entende e sabe. Não faz sentido. Entendeu? É isso. E as pessoas são inteligentes para interpretar da maneira que elas acharem, né? Claro, o que você não pode fazer é enganá-las, dizer que vai buscar uma coisa e gravar outra. Não é legal isso. Claro. Eticamente. Isso se vê naquela relação que você tem com o agente de segurança ali na lancha. Se vê que há uma certa cumplicidade, assim. Ele está disposto a dar o depoimento dele sincero, né? E também as pessoas que... Senão nem usaria. Muito material, muita entrevista a gente fez, é lotada de depoimentos insinceros. Sim, sim. E nós não usamos os depoimentos insinceros, porque não faz sentido. Vamos ver um depoimento sincero. Vamos ver um depoimento sincero de uma companheira, a jornalista lá de Ciudad del Este. Sofia, sim, nossa companheira, deu um depoimento sincero. Vamos ver, ela gostou do filme. Que bom. Hola a todos y todas, saludos desde Ciudad del Este, Paraguay, desde la Triple Frontera. Y bueno, un saludo muy especial y sobre todo felicitaciones, parabéns a todo el equipo que hizo posible la película Amizade, Tecorrayu, que pude verla y realmente me encantó. Creo que es una película que interpela por su diversidad de historias, de mensajes, de imágenes. Creo que es un reflejo muy real, debo decirlo, muy real, de lo que es la vida en esta frontera latinoamericana. Y mi pregunta para el director es, ¿cómo nació la idea de contar la triple frontera, de contar la vida y la realidad de esta frontera desde estos personajes tan cotidianos, desde las personas que viven aquí? Esa es mi consulta. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta y de ser parte de este diálogo. Un saludo fraterno para todos. Bom, outra pergunta interessante. Tudo que se vê sobre a fronteira, ou que se via naquele momento, que ainda bem que já não se vê mais tanto, é o estereótipo da mídia, do jornalismo fácil e rápido. As pessoas vinculam, como até bem pouco tempo vinculavam as comunidades originárias, os indígenas, à violência, claro, à miséria ou ao contrabando e tudo isso. 90% do que nós víamos sobre essa região era vinculado ao contrabando, à violência, à criminalidade e tudo isso. Mas ninguém levava muito em conta a riqueza cultural, a diversidade humana e as características até socioeconômicas. Ali parece que é uma fronteira que, se não me engano, é uma das que mais movimentam dólares com o comércio em todo o planeta. Circula muito dinheiro ali. E também é uma fronteira com particularidades que não existe em nenhuma outra. Quem que contaria melhor essa história, se não os personagens? As pessoas que vivem ali, que circulam, que vão para lá, que vão para cá,
que tem amigos nos lugares diferentes, que sabem rapidamente de tudo, como se não existisse praticamente aquela fronteira. Porque para aquelas pessoas, elas conhecem muito bem os 3 países, como se movimenta, todos os dias elas ouvem falar daquela comunidade próxima. Então, foi essa decisão, vamos narrar a fronteira a partir das pessoas que nos contam, do jeito delas. Teve cenas que a gente viu que a gente sabe que não é assim, a gente podia contar outras coisas, mas não faria sentido, por uma questão de respeito e cumplicidade com o que nós vimos, a gente não queria jogar água para o moinho, entendeu? Das frases feitas sobre a fronteira. Eu acho que a gente precisa, sim, com as fronteiras, pensar em tudo que se disse até agora nos jornais, na mídia e como ela é vista, e procurar as pessoas. Aliás, em todos os lugares. Eu acabei de reafirmar isso numa série que eu fiz sobre infâncias indígenas. A gente não pode esperar que essas pessoas, quando cresçam, os meninos e as meninas, eles se vejam dentro de um contexto de violência, de garimpo, de crueldade, de pobreza. A gente precisa ver outras coisas. Assim, isso que o jornalismo me bloqueou de continuar. É uma das nossas exigências do jornalismo, é sempre ver o lado em. Existe, não só ele também. E se continuar existindo o planeta, repito, se o planeta continuar existindo, nós precisamos ter um mínimo de otimismo e de respeito e de fé nas pessoas que vivem nos lugares problemáticos, inclusive, porque nem todos são perfeitos e nunca foram. Porque senão tudo que a gente vê hoje, tudo que poderia melhorar nas fronteiras, todas as relações que a gente tem vinculadas ao capitalismo, ao emprego, ao subemprego, à falta de pagamento, à saúde, etc., a gente ficaria deprimido imediatamente, porque é muito. E não só na fronteira, entendeu? Se tu saíres na cidade onde tu está, se a companheira sair de casa, ela vai encontrar problemas, entendeu? E a gente convive com eles há alguns milênios. Mas, Chico, uma coisa assim, ó, o novo mundo que a gente sonha e quer, ele surge nesse mundo contraditório. E as fronteiras estavam esquecidas. Agora elas começaram a ser lembradas em função da globalização, certo? Mas a economia circula, mas a cultura não. E você está contribuindo para que a cultura também venha, certo? E nós também, do Movimento Fronteiras Culturais, queremos não negar o negativo, mas valorizar o positivo, né? Valorizar essas que a gente chama de culturas de convivência, de amizade, certo? Entre os povos e países. Porque senão, onde é que a gente vai parar? Né? Se a gente não cria, ninguém vai criar. Né? É uma disputa. A arte e a cultura têm essa vantagem, ela não precisa excluir nada, claro. E nem é obrigada a incluir. Esse projeto é resultado de trocas com pessoas aqui do Sul, desses 3 países. A gente se encontra em eventos, e eu só filmei porque tinha equipe da Argentina, equipe do Paraguai e equipe do Brasil. Tanto é que pouco tempo depois, nós criamos ali, ainda existe, e já está dando um segundo passo, com encontros muito concretos e outras coproduções acontecendo, um mercado entre fronteiras, porque a indústria audiovisual precisa ser localizada nesses lugares também, precisa se fortalecer. A circulação de arte, de produtos. Então, tem que ter uma economia vinculada à arte e à cultura nessas fronteiras. Precisamos de produtores de cinema no Paraguai mais. Precisamos do cinema argentino forte. Chico, bueno, he estado escuchando atentamente todo lo que nos comentas, lo que también nos comentan las compañeras en lo que nos mandaron grabado. Es importante, pienso, recalcar algo. Nosotros acá en Bolivia vivimos una pluriculturalidad todos los días.
nuestra diversidad cultural es, a veces pesa. Eh, y obviamente en las fronteras se vive lo mismo, se vive exactamente lo mismo. Yo noto, por ejemplo, que las personas cargan con sus culturas, muchas veces, cargan, llegan a ser cargas, porque los, los ponen en situaciones en las que no pueden ir más allá de lo que su cultura le permite, porque también son pequeñas fronteras que se forman en nuestras mentes a través de nuestras propias culturas, que son la base de nuestros valores y son la base de la construcción del tipo de personas que somos. Y eso pasa mucho en las fronteras también, pienso yo. Y es lo que tú también nos has estado comentando, que las situaciones, que las personas, que las oportunidades, que las diversidades, el lenguaje, las costumbres, son muchas cosas realmente que que nos estás mostrando en esta película. Y cada vez que hablamos de películas de frontera, de este ciclo de cine de películas de frontera, de cine de frontera, nos encontramos con esto que es tan importante, que es ver a la gente más allá de las situaciones, ver a la gente. ¿Por qué la gente de frontera se va de este punto a este punto y tiene que pasar esta línea imaginaria que se supone que es la frontera? Pero pasa de este punto a este punto y ya no está en su casa, ya no está, ya no es suyo. Sin embargo, sigue siendo la misma región. Estas fronteras imaginarias que tenemos, que lógicamente las buscamos y las transgredimos por necesidad muchas veces, creo que es uno de los temas más importantes que se está tocando en este ciclo de cine de frontera. Y también lo vemos en Amistad, en esta película que tú nos traes. La verdad es que quisiera preguntarte, porque la verdad tenía otras preguntas, pero ya las has respondido. Quería yo preguntarte, tú personalmente, tú como persona, ¿cómo has sentido esta tensión de la gente con la que has trabajado? Porque te aseguro que no ha sido fácil, no ha sido fácil para ti, porque el lenguaje que se maneja entre personas de diferentes posiciones sociales es difícil. Como tú decías, con respeto, con cuidado, eh, viendo las perspectivas de las que tratándose de poner en el zapato del otro, que no es fácil, y tú eres en este momento nuestro intérprete, nos estás entregando este lenguaje en cine. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tú? ¿Qué te llevas tú, por favor? Talvez encontrar pessoas com as quais eu me identifico. Eu sou de uma família humilde, eu não nasci rico. Eu sou de uma família pobre de trabalhadores camponeses. E que conversava muito com outras pessoas humildes e simples, entendeu? Então, existe uma relação afetiva com certo grupo social que me fez bem, que me lembra a minha infância, ou as conversas da minha infância. Isso do ponto de vista de grupos sociais. E aí outra é o uso de uma técnica que a gente aprende quando estuda, se relacionar com as pessoas, a manejar os dados de pesquisa, a saber que existe uma emissão pública na televisão. Até hoje esse filme, não sei quanto tempo passou, mas ele está de novo na Oi TV, enfim. Então ele viajou bastante. E quando tem essa responsabilidade, você precisa saber o que vai fazer. Então eu fiquei feliz por poder praticar isso. Não que nunca deixei de ficar atento e ter medo, algumas situações, ter muita alegria, mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu só tive uma frustração que não poder fazer no idioma, ou em vários idiomas, de eu parar, espanhol e português,
porque a emissora diz, olha, meus assinantes são todos em português e bem poucos espanhóis, então eu preciso transmitir essa película assim. Nós tínhamos um orçamento bem baixo, enfim, fruto de um arranjo regional de políticas vinculadas à TV que tinha que pagar o fundo. Então, tem isso, eu me senti muito bem. Eu gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas diferentes, gosto de aprender. Eu só faço documentários porque eu aprendo. Claro. Sí, Muito bom. Por favor, Denise. Gracias. Sabes que es muy importante saber que este resultado que nos entregas ha tocado tu alma, porque te ha llevado hasta la niñez, te ha llevado a identificarte. Y esas son las producciones culturales que se necesitan, honestas, genuinas, porque no solamente estás haciendo un producto cultural vendible, estás entregando un aporte cultural. Eh, y esto que les decía, de ver a las personas, es importante ver a las personas. Nos estamos dando cuenta que se hacen políticas culturales, se hacen ciudades, se hacen pueblos, se hacen comercios sin ver a las personas, las necesidades. Y pienso que este es una de los temas más importantes que nos estás entregando, y gracias por decirnos también que es algo personal. Gracias. Chico, uma coisa assim, ó, que depois tem outra pergunta gravada, e é importante dizer para o público que vai ter subtítulos em português e em espanhol, sim? Luana já me passou os subtítulos em espanhol. Então, você vai, nesta plataforma, vai ver nos dois idiomas. Tem que testar, porque às vezes eles ficam malucos, sabe? As legendas vão para cima, muda a cor. Vamos cuidar disso. Chico, seguinte, por que usasse o termo, vou pronunciar aqui, como se disse, Tecorraiu. Escolheste o Guarani. Eu imagino que sei por quê, mas tu está trabalhando a diversidade e escolheste um termo em Guarani para representar essa figura da diversidade, vamos dizer assim, que é a amizade, né? Claro, Tecorraiu é amizade em Guarani, correto? Tecorraiu é em Guarani e Odiapará. Eu não sou especialista em Guarani. Eles têm lá Guarani, e dentro do Guarani existem muitos Guaranis. Tem Guarani Mbiá, Guarani Kaiowá, enfim, Aché, lá do Paraguai. Então, e Odiapará é uma espécie de neo-idioma Guarani. Enfim, é diferente do Guarani Mbiá e do Guarani Kaiowá. Enfim, então, no universo das traduções, assim, lá essa Tecorraiu era mais coerente e adequada para a palavra amizade. Então, que nós usamos. E também porque ali era uma região de predominância guarani indígena, não só guarani, parece, mas eram muitos indígenas que estavam ali. Ali é onde tem, assim, histórias muito bonitas da literatura oral dos povos originários. E, enfim, e onde a gente aprende bastante. Aprende a observar, aprende a se relacionar, aprende a se respeitar. A realidade na fronteira, amigo, você chega e diz, não, mas nós vamos filmar desse jeito. Pum! Você toma uma cacetada da realidade no lado esquerdo do rosto. Diz, tá bom, tá bom, tá bom. Aí você vai para outro lugar, não, quem sabe, pum! A realidade te dá outro tapa na cara. Aí você precisa ir entendendo e compreendendo. E quem sabe no outro filme você vai, puxa, eu podia ter usado isso. Como várias coisas que a gente tem de apropriação cultural, parte de um passado que a gente renegou. Até um boitatá, que virou o boitatá, enfim. E há quem diga que o Saci Pererê do Monteiro Lobato é o Jati Guarani, não sei se pronuncia direito. Olha só. Eu não sei. Então, tem várias questões.
relacionados com esse nome com a palavra. O Macunaíma, do meu ponto de vista, foi uma visão branca de um transfronteiriço, que não era um herói sem caráter, né? Era um transfronteiriço, exatamente o que tu está traduzindo aí, essa complexidade de personas, né? De Esse é outro filme que está quase pronto, no ano que vem vocês vão ver. É outro Você filme. gosta? Eu sou fronteiriço, não. Eu sou fronteiriço, sou de Livramento Ribeira, então eu sei bem o que é essa dialética. Nem dialética, como diz o Irmânio, que é um amigo comum que nós temos, é uma cosmoação. Eu gosto muito dessa visão. Não é só a visão, é a cosmoação, né? Além da visão, é agir assim. Tem uma outra pessoa que fez uma pergunta, Chico, que nós escolhemos uma brasileira, uma paraguaia e agora um argentino, dali da região. Tu deves conhecer o Axel Mozu, que também é cineasta, um dos criadores do Entre Fronteiras. Né? Tá bom, lá vai. Hola Ricardo, hola Chico, saludo a toda la gente de Fronteras Culturales. Bueno, gracias también por la posibilidad de ver esta peli tuya, Chico. Me gustó mucho. Y lo que te quiero preguntar es cómo encontraste ese tiempo y ese lenguaje propio de montaje que tiene el docu. Saludos. Deu para entender, Chico? Tempo e linguagem da montagem, a busca do equilíbrio. Porque se a gente fizesse um filme que não tivesse um compromisso prévio com uma emissora de TV aberta, digamos assim, um streaming, uma curadoria, um contrato, se fosse um filme mais autoral e livre, provavelmente seria muito diferente, mais complexo. E é preciso, a um certo momento, dar um ponto final, porque filmar é muito bom, documentário. Eu gosto de montar os documentários quando a realidade começa a se impor. E aí a montagem vai se organizando, o filme vai se explicando sozinho. A gente não precisa explicar. Ele vai explicando e vai se encaixando, e no final, um bom editor, ele consegue fazer isso. Então, eu gosto muito desse método, que deixar que o filme comande a um certo momento. Eu achei desse modo. Por isso eu gosto de filmar documentários com bastante tempo. Enfim, porque a realidade se impõe. Você tem um roteiro, mas se surgir alguma questão, bem-vinda. Você tem ideias, não é que você tem roteiro. É impossível fazer um roteiro. Quer dizer, para mim, é possível. Tecnicamente é possível. Mas eu não concebo a ideia de filmar documentários com roteiro. Porque é da natureza da realidade se modificar, se transformar continuamente e interagir. Então, se eu fizer um roteiro, eu vou estar interferindo na coisa mais fascinante e bonita, que é as relações que mudam a todo instante. Então, a gente tem pontos-chave e pontos centrais. Certo. Uma espécie de escaleta, assuntos que você vai investigar, como, por quê, de que modo, de que forma. E aí você vai escolhendo os formalismos dos depoimentos, as pessoas se movimentando, e você faz com que isso seja claro o suficiente para contar histórias. As imagens podem falar sozinhas, às vezes. Enfim. Certo. Cinema é isso, né? Cinema não é só a história, tem imagens também que falam muito e quase tudo, né? E você tem as temáticas também que vão surgindo, ou você já tem algumas curiosidades, vou chamar assim, que o Fronteiras Culturais trabalha assim, ele vai identificando as iniciativas, não as pessoas, as iniciativas e as temáticas. E a partir dessas temáticas surgem os diálogos possíveis, né? Correto? É assim, por isso que criamos um movimento. As temáticas, ou as situações, ou as personagens, assim. Claro. Eu nunca defino assim, vamos por temáticas, vamos por situações, vamos por personagens.
tudo funciona num documentário, tudo se relaciona. Às vezes o personagem ele está isolado do resto do mundo, mas de alguma forma ele se manifesta interessante para aquela história. Do mesmo modo, uma situação improvisada que aconteceu, que você descobriu, aquilo ali não estava... Então, nunca é o tema só. Perfeito. Então, eu gosto muito das personagens. Claro, claro. Toda temática, toda iniciativa tem personagens, né? Então a gente vai buscando ação, né? Você também está buscando ações diferentes, né? Funções diferentes, personagens diferentes. Então, acho que nós não demos nenhum spoiler, né? Acho que vamos deixar agora o trailer para o pessoal assistir e te agradecer, Chico, muito, vixe, eu já te acompanhava à distância há muito tempo, temos amigos em comum, então, um prazer te conhecer e obrigado por esse trabalho que você está fazendo agora com esse Amistad, como também com os Macunaíma, e tem um para crianças também, como é que você chama? Gente... Se chama Gente Verdadeira, é uma série sobre infâncias indígenas. Em dezembro está na TV também. Tá ótimo. Muito obrigado, Chico. E essa Chico. amizade para os brasileiros está na Oi TV. Tá bom. Na Via Box Brasil, acho. Oi TV tem lá uma amizade, tá bom? Obrigado, boa Denise. Boa sorte e bom trabalho. Parabéns para vocês. Tá bom? Chao, Denise. Muchísimas gracias, Chico. Gracias, Ricardo. La verdad es que agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta entrevista y queremos invitarles a ver esta película, Amistad, que es de la dirección de Chico Faganello. En la página web de Fronteras Culturales ORG también estarán las otras entrevistas que hemos hecho y esta también. Gracias. Aqui está o endereço embaixo. Um abraço. Tá. Fronteras es algo diferente, algo que no se ve en todo el mundo. Es como que somos todos muy parecidos y muy diferentes. Acá hay de todo, vos vas a encontrar de todo. Tenemos la mente más libre de que los chinos que están allí en Taiwán. A maioria de negócio do aqui cidade dentro do Paraguai, Ciudad del Este, 90%, todos os negócios que vai pela confiança. O brasileiro adora uma ilegalidade também, cara, adora uma coisa, sonegar alguma coisa, sabe? También hay grandes empresarios y multinacionales que se benefician con el pago de no impuesto, con la informalidad, ¿verdad? Nem sempre há apenas poesia e romance nessas margens. O 1º Batalhão de Fronteiras fiscaliza as margens do Rio Paraná, no combate ao contrabando. Tem a oferta e tem a demanda. Tu não se preocupa com isso? Moralmente tu faz. Por quê? O nosso país está quebrado, não se tem mais serviço. Se você não tem uma escolaridade boa... Não é injustiça, isso é certo.